queridos irmãos, vamos para mais um Mente Sã. Na última live nós falamos da importância de nós reconhecermos os nossos limites. E aí é preciso compreender que não tem como a gente controlar todas as coisas que nos acontecem. Mas a gente sempre vai ter a possibilidade de escolher como a gente vai reagir. A verdade é que a gente possui aquela necessidade natural de estar no controle da situação sempre, seja qual for a situação. Porque essa sensação de controle nos traz aquela tranquilidade de que a gente sabe, o que virá a seguir. Só que, tão certo quanto a essa necessidade de controle, é essa imprevisibilidade da vida, Até porque a gente pode sim programar tudo, planejar, pensar em todas as probabilidades, sermos cautelosos e tudo mais, só que nada disso impede que o imprevisível nos visite, Então, diante de todas as circunstâncias e das situações também de conflito, existem muitas coisas e sempre vão existir coisas assim que nós não temos absoluto controle. Porém, a gente sempre vai ter essa possibilidade de controlar a nossa reação diante delas, Até porque não dá para se controlar tudo ao nosso redor, mas sempre poderemos escolher como é que a gente vai reagir diante disso. Por exemplo, as pessoas, com transtorno obsessivo compulsivo, que é mais conhecido como TOC, elas acham muito mais difícil aceitar essas realidades inesperadas, esses casuais eventos. Por quê? Porque o controle está na raiz desse transtorno. Ou seja, as pessoas com TOC, elas acreditam que seguindo determinado padrão de comportamento, por mais complexo e até ilógico ou irracional que seja, ela vai conseguir controlar o futuro. E a verdade é que não podemos definir exatamente o que vai acontecer no nosso futuro. Tampouco a gente consegue mudar o nosso passado. E dificilmente nem mesmo controlar o fato presente, Mas como nós podemos reagir diante de todas essas incertezas que a vida nos coloca, isso sim cabe na nossa mão, cabe a nós, Até porque fazer escolhas está sob nosso controle. Afinal, nós somos condenados a sermos livres e isso implica escolher sempre. Por isso, é importante que ao nos depararmos com determinadas situações, nós podemos escolher olhar a situação de uma outra forma. Apesar de não controlarmos os fatores externos que nos acontecem, sempre vai ter a possibilidade de escolher a nossa visão diante dessa situação. E até mesmo as nossas atitudes, decidindo inclusive como tudo isso vai nos afetar. Até porque, como já dizia Viktor Frankl, quando nós não formos mais capazes de mudar uma situação, nós seremos desafiados a mudar a nós mesmos. Até porque quando nós mudamos a forma de vermos as coisas mudam de forma, E é através dessa autoconsciência que é caracterizado exatamente pela nossa capacidade em pensarmos sobre o próprio processo de pensamento e de analisarmos o modo como nos vemos, é que nós poderemos sempre, dentro de nós, decidirmos como tudo aquilo que acontece na nossa volta, no nosso exterior, vai nos afetar. Até porque entre aquilo que nos acontece, ou seja, entre o estímulo e a nossa reação, ou seja, e a sua liberdade, ou até mesmo o seu poder, ou seja, a escolha, nós temos sempre aquela liberdade para escolher, para superar, inclusive, as mazelas da nossa existência. Nós podemos escolher deixar que aquela situação nos destrua, ou até mesmo aprender a contornar todos os obstáculos, as dificuldades e tirando lições grandiosas para a nossa vida. O que nós não podemos permitir é que as situações externas venham influenciar aquilo que está dentro de nós.
e muito pelo contrário, é aquilo que está dentro de nós que deve influenciar a situação, porque nós temos essa possibilidade. E ainda, né, que nós venhamos tentar controlar tudo isso que está no nosso redor, existem, como eu disse, sempre vão existir situações que são inerentes a nós, assim como o sofrimento, que é inerente ao ser humano, né? Mas isso não significa que nós necessitamos viver acorrentados no sofrimento. O sofrimento, de fato, ele é inerente à nossa existência, mas como ele nos afeta, é da nossa responsabilidade. Não é possível, por exemplo, evitar os obstáculos ao longo da nossa existência, mas nós podemos escolher se nós vamos nos apegar a essa circunstância, se nós vamos nos apegar a esses obstáculos ou se nós vamos ressignificar rumo ao protagonismo da nossa própria história, né? Então, independente de quão doloroso tem sido a sua história, né, quão difícil tem sido o seu passado, por mais que você queira, não tem como você voltar lá, mas você sempre vai ter a possibilidade de ressignificar a sua história e encontrar possibilidade para além dessa circunstância, escolhendo inclusive mudar a perspectiva e olhar diante dessa história. Sartre, ele diz que o mais importante de tudo não é aquilo que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você, né? Nós não temos como escolher como a gente sente, mas nós sempre vamos escolher o que fazer a respeito, como já dizia nosso querido Shakespeare. Por isso, lembre-se dessa mensagem e lembre-se do poder que você tem, né, internamente, de todo esse recurso que você tem interno, que é de mudar a perspectiva e o olhar diante de qualquer situação de sofrimento. E nós nos vemos na próxima live.